Olá, jovens! Boa noite, galera! Estamos começando o nosso primeiro Laércio, boa noite, Laércio. Obrigado pela presença. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Puder me dar um retorno? Agradeço. Bem, pessoal, esse é um outro projeto que eu tô lançando agora. Ô Valine, manda aí essa solicitação pra gente começar. Amandinha, Julie. Aline, vai aparecer para você aí um linkzinho para que você possa solicitar a participação. Aí você clica, tipo um dedinho assim que aparece na tela. Aí você clica que ele manda o convite para mim. Isso! Muito bem, muito bem. Maravilha, Laércio, obrigado. Olá, Olá, minha convidada, minha querida. Tudo bem? tudo Tá me bem? ouvindo Sim, bem? Tá tudo estou ouvindo bem. certinho? Deixa eu Tudo ajustar aqui a beleza. câmera para enquadrar direitinho aqui, nossos rostinhos bonitinhos. Você está me ouvindo bem também? Tô sim, tô sim. O áudio tá claro aí também para você? Tá tranquilo. Muito bom, muito bom. Eu tava explicando aqui pra galera, Aline, primeiro, né, o Pensa em Live é um trocadilho aí que eu encontrei, né, daquele sempre livre, pense livre e tudo mais, que é uma ideia para a gente convidar alguns amigos para conversar, para falar de coisas que geralmente eu não falo, né? Quem acompanha, principalmente no Facebook, no Instagram não, no Instagram eu acho mais tranquilo para é mais fotos, as pessoas não estão tão interessadas em estar lendo, né? Tem um estudo no Instagram que fala que a pessoa passa, em média, em torno de 3 segundos. Obrigado aí a presença de todo mundo que está chegando. Aproveitar já e vocês que já chegaram primeiro, já começa a compartilhar aí com seus amigos, vai chamando os conhecidos, a galera aí que está, né, mais fácil que tem interesse nesse assunto. Então, o Pensa em Live foi uma ideia que eu tive de chamar pessoas que eu conheço e que trabalham e que falam de outros temas que geralmente eu não abordo, né? É uma forma da gente pensar em outras coisas ou até e conhecer com mais profundidade assuntos que fazem parte do dia a dia da gente e que geralmente a gente não tem profundidade, né? A gente não chega a ter um conhecimento mais profundo. Então, nada melhor do que chamar quem conhece para fazer seus depoimentos, para expor suas ideias, né? Expor, às vezes, seus trabalhos também e dividir esse conhecimento aqui com a gente. Então, hoje, a primeira convidada está sendo a Aline, né? A Aline Muniz, que é doutora em Ciências da Saúde, a mulher não é brincadeira. É, falando um pouco de Aline, eu conheci a Aline há muito tempo atrás, até por intermédio de minha ex-esposa, e eu gostava muito das fotos de Aline, curtia todas, fotos fantásticas, né? O Facebook dela, poxa, era cada foto assim. E aí ela começou a expor mais né, não só o pensamento político, que isso a gente não está querendo entrar em discussões políticas hoje, por favor. Mas mas a ideia é que, poxa, começou a me chamar a atenção, e aí a gente começou a trocar uma ideia, né, pelos directs da vida, falando sobre assuntos que se tocavam, né, política e saúde, até que surgiu a ideia do Pensa em Live, e aí eu comecei a convidar algumas pessoas, e calhou de na primeira semana a gente poder falar com a Aline. O Pensa em Live vai acontecer todas as terças-feiras, às 21 horas, certo? E o Papo de Quinta
vai ser toda quinta-feira, às 21 horas também, enquanto durar a pandemia. Depois da pandemia a gente, no isolamento social, a gente vai ter que voltar a ter uma vida mais próximo do normal, e aí a gente se reorganiza. Mas dando certo, pelo que tudo indica, pelo que eu estou vendo, a coisa está caminhando. Os amigos estão comprando a ideia. Eu pretendo seguir com essas histórias e já deixa, né? É a primeira live de Aline, Era lá? né? É a primeira live de Aline. Eu peguei ela fazendo teste no Instagram dela para ver como é que funcionava, né? Eu vi, tive lá. E assim, a ideia é essa. A ideia é um bate-papo com os amigos, falar de coisas que geralmente a gente não fala no dia a dia da gente, né? Conhecer a área dos outros, até para que na hora que a gente estiver, né, no barzinho, puder voltar a estar no barzinho discutindo, né, aquelas discussões intermináveis de mesa de bar, a gente tem um Breve. pouquinho mais de fundamento. É. Então, eu vou deixar a Aline, Giliane, ó, que legal, que legal. Muita gente boa aí aparecendo. Sejam bem-vindos. Então, vou deixar a Aline agora se apresentar, tá? Para a gente poder começar. Eu não preciso me apresentar, porque a maioria aí já me conhece, já sabe. Então, vou deixar a Aline com a palavra. Tudo bom, pessoal? Como vão vocês? É um prazer enorme estar aqui. Walter, muito obrigada pelo convite. Enrolei Walter pra caramba, porque eu morro de vergonha de falar em vídeo. Mas estou aqui, passei por cima da vergonha. O áudio tá bom? O áudio ele está um pouco metalizado. Não sei se tem alguma coisa próxima aí, tá perto do Agora tá melhor? computador. Fala aí novamente. Agora tá melhor? Eu também estou vendo Tá metalizado. metalizado ainda. Não tenho ideia do que está acontecendo. É minha Tem fone? ignorância. Você está com fone aí próximo? Estou, só um momento. Talvez se usar um fone, talvez possa melhorar. Kate. Galera, enquanto a gente vai ajustando aqui o áudio, Alô? já peço novamente para vocês. Sara também entrou. Juan Miguelito, Tassi, Joelma. Joelma. Muito bom, Joelma. Obrigado por sua presença. A mulher do abarajé. Muito bom a comida dessa mulher, viu? Peçam, entre em contato com ela aí. Thalita, nutricionista, Carlos Minha Aníbal, gente boa aluna, também. Hã? minha aluna, tem vários alunos meus aí, Pedro, um Oh, abração, muito bom. Melhorou já, viu, Aline? Já deu uma melhorada. Aí eu né? vou falar novamente para a galera que está aí. Encaminha para os seus colegas de trabalho, para os amigos mais próximos, para que a gente possa bater papo. Beleza? Beleza. Vamos lá, Aline. Você está com a palavra. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, a minha primeira live, então me desculpa a minha ignorância tecnológica, porque eu ainda estou me habituando a esse novo método de externalizar o pensamento, né? Meu nome é Aline Muniz, eu sou biomédica, sou sanitarista, sou mestre e doutora em ciências da saúde. Eu trabalhei muito tempo com pesquisa clínica na área de leishmaniose cutânea, numa área endêmica chamada Corte de Pedra, no município de Venceslau Guimarães, de Tancredo Neves. Foi o meu trabalho de pesquisa todo, desde o momento que eu entrei até o momento que eu saí, dia 7 de dezembro de 2016, foi com relação à leishmaniose. E eu saí da área de pesquisa clínica para ser secretária de saúde. E aí eu comecei como secretária de saúde no município de 22 mil habitantes, município chamado Taperoá, fica perto de Valença, perto do Morro de São Paulo, perto da Cachoeira de Pancada Grande, e essas coisas lindas que tem ao redor, né, que meu quintal é maravilhoso, a 20 minutos de qualquer Uma terrinha paraíso. horrível, hein? Difícil ali, viu? É, enfim, estou aqui, estive como secretária de saúde até o início de 2019, e eu gostei muito da experiência de ter sido secretária de saúde, porque você sabe o quanto você pode fazer por um município pequeno, sem recurso. E eu digo que quando eu cheguei,
quem estava comigo na época, a equipe sabe o quanto foi difícil, porque eu lembro que eu tomei um baque muito grande quando eu entrei logo no hospital pela primeira vez, porque era muito mofo, tudo rasgado, tudo sujo, as camas enferrujadas. E assim, até lá, muito lixo, tinham depósitos e depósitos de lixo. E aí, e eu lembro que me marcou muito o momento que eu fui para uma das enfermarias e tinha um papagaio cheio de larva de Aedes aegypti. Quer dizer, eu tinha largado tudo em Salvador, larguei meus alunos, larguei um possível pós-doutorado, larguei. Entrei na estatística dos 12% dos doutorandos que terminam o relacionamento. Eu fui para o interior para casar e acabei terminando, porque o doutorado puxou mais. Enfim, esses são outros 500. E aí eu me deparei com aquela situação. Eu tinha acabado de defender o doutorado, acho que eu tinha uma semana que eu tinha defendido. E minha defesa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque o meu trabalho estava todo ali. E eu fiz de coração, sabe? E eu vim para Taperoá e me deparar com aquela cena, foi muito dolorido. Foi aquele momento que eu perguntei, eu cheguei em casa, eu fiquei muito triste, eu chorei muito, eu disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que o senhor quer comigo? Por que o senhor me trouxe para cá? Eu também emociono. Porque aí ele falou comigo, ele disse, menina, limpa, arruma e deixa o resto comigo. E foi o que eu fiz. O sistema de saúde, o sistema de alimentação do sistema de saúde estavam completamente desalimentados por muito tempo. O município na época era a lanterninha de todos os indicadores de saúde do estado. Não nascia taperoense, assim, por parto, né, induzido, enfim, só se a mulher já chegasse em período expulsivo. E em 4 meses a gente colocou o taperoense para nascer, a gente reformou o hospital, a gente recebeu, enfim, durante o período, né? A gente recebeu visita da CESAB, eu fiz, quando o prefeito me chamou, 105 pontos que eu gostaria de ter implantado no município, se o município fosse zerado, que eu pesquisei na internet na época e não tinha nada. Eu achei um relatório de gestão, acho que foi de 2012, que falava que tinha 8 casos de leishmaniose. Numa área endêmica de leishmaniose era impossível ter 8 casos de leishmaniose, então eu disse, se eu pegar um município do zero, eu vou fazer assim acessado. Fiz 105 pontos. Eu não sabia que eu realmente ia pegar o município daquele jeito. E aí foi indo, a gente foi implantando, foi fazendo. Eu acho que no primeiro ano eu tinha implantado já mais de 60% daquilo que eu tinha proposto. Agora são aquelas medidas que ninguém vê, sabe? Reformulando o sistema, alimentando dados, que é o que dá a renda, a verba. Então, que tentei reformular a questão das AIHs, fui na CESAB ver isso, eles vieram no hospital. Nossa, foi muita coisa. E carro, O legal de você pegar uma cidade pequena é que praticamente você começa do zero, né? você E aí o deixa que do você seu consegue jeito. fazer, de fato, faz a diferença. Sim. E Foi seu, aí, foi seu primeiro contato assim mesmo com a saúde pública na prática? então, eu fazia trabalho de campo e pesquisa e não tem como dissociar a pesquisa de campo da saúde pública. A gente rodava 200, 300 quilômetros todo dia, estrada de chão, lá na região de Tanqueira do Neves, e era muita gente pobre, muita gente que não tinha R$ 1, às vezes, no bolso. Quanto mais para vir cá na sede, que às vezes era 40, 50 quilômetros de distância, para pegar uma medicação, para vir pegar uma agulha, para vir pegar uma seringa, para vir pegar a medicação. E sem o chefe saber, Pedro, você está ouvindo isso, por favor, não me dedure. Sem o chefe saber, eu e o técnico, a gente levava tudo no carro para ir dar para quem precisava. Porque era muito triste. Eu lembro que me marcou muito uma menina, uma vez ela estava sentada, ela tinha 16 anos. E chegou eu e o técnico, e o irmão dela, que sofria de transtorno psiquiátrico, estava quebrando tudo dentro de casa, na hora que a gente chegou. Ora, um remédio tarja preta custa o quê? 3, 4 reais no máximo, né? Enfim. E o menino estava quebrando tudo, os pais estavam tentando controlar e a gente precisava coletar o sangue dele, da mãe e do pai. E da menina. E aí, eu sentei com ela, eu vi que ela estava muito triste e eu perguntei para ela por que ela estava assim. E ela virou para mim assim,
Ela disse, eu tô triste porque eu não tô querendo ir pra escola. Não tô podendo. Eu disse, por que você não tá podendo? Ah, porque choveu, tem 7 dias e não tá dando para passar nada. Não passa carro, não tô conseguindo chegar até a escola. Olha só a situação. Aí a gente continuou conversando, eu perguntei a ela o que ela queria fazer. Ela disse, eu quero ser enfermeira. E nesse momento, aquele momento que a gente para e pensa assim, poxa, obrigada, Senhor, por ter me dado a oportunidade de ter estudado, por ter me dado a oportunidade de ter, enfim, todas as oportunidades que alguém um dia nunca teve e talvez nunca possa ter, né? Devido a tanta injustiça social que a gente vê por aí. É muito triste ver isso. Teve uma palestra, eu sempre conto essa história, para eu fazer numa escola municipal, aqui em Salvador. Uma amiga minha do curso de filosofia, ela já dava aula nessa escola e ela me convidou a fazer uma palestra lá que falasse sobre lazer. E aí eu fiz uma pesquisa e desenvolvi uma apresentação sobre o que fazer em Salvador a baixo custo e que os alunos pudessem aprender e ao mesmo tempo se divertir, né? E aí peguei coisas sobre o centro histórico, sobre alguns pontos, alguns museus, alguns pontos alguns pontos turísticos de Salvador, né? Só que o problema foi o seguinte, e aí foi o choque de realidade como você está contando. Na hora que eu comecei a falar sobre os lugares, todos os lugares eram distantes de onde eles moravam. Eles não tinham Lazer sequer perto. o dinheiro para poder pegar a condução no final de semana e fazer essa visita. Então, assim, eu me desarmei e tive que reconstruir aquela relação naquele momento, porque o que eu imaginava ser uma boa apresentação para eles, na verdade, não tocava a realidade deles. Sim, Então, esses momentos que a gente tem e que eu aconselho a todos, né, de fazer uma visita, seja no orfanato, seja num abrigo de idosos, ela traz a gente de volta para o centro, coloca o pezinho da gente no com chão e certeza. faz a gente entender que o fato da gente ter um teto, o fato da gente não estar tão exposto assim a essas chuvas, né? O fato da gente não faltar comida na mesa da gente, mesmo que seja uma vez por dia, já nos torna pessoas muito beneficiadas, né? Com certeza. Nós somos diferenciados. Mas puxando para cá, eu Aqui queria que deixa você eu falar. falasse. Você me falou, você me e eu olhando aqui, eu fui olhando aqui o tempo. Peraí, deixa eu puxar a linha. Vamos lá. Conta pra gente um pouco da história do SUS, né? Fala pra gente como é que ele foi formado, enfim, faz uma introdução rápida para a gente poder entender do que se trata. Bom, é importante a gente estar falando um pouco do histórico do SUS, porque muito do que acontecia há 100, 150 anos atrás acontece ainda hoje. Não tem como a gente estar fazendo essa dissociação, né? Nós deveríamos ter aprendido com o que aconteceu no passado, não simplesmente estar fechando os olhos e dizer, olha, vamos fazer tudo diferente dessa vez que vai dar outro resultado, e a gente sabe que não vai dar. Então vamos lá. O SUS, quando começou lá no período colonial, não existia política pública de saúde. Então, se era preto, pobre, índio, morria, não tinha atendimento. Em 1530, para vocês terem uma ideia, só existiam 2 médicos no Rio de Janeiro. Então, quando começou a ter algum tipo de atendimento? Em 1553, quando começaram a ser implantadas as Santas Casas. Primeira foi em Santos, depois foi em Salvador, e aí foi em Recife, se eu não me engano, e foram sendo implantadas as Santas Casas. Então, a população mais pobre começou a poder ser atendida. Em 1808 chegou a família real no Brasil. E para eles foi um impacto muito grande porque eles nunca tinham visto tanta imundície numa cidade.
O Rio de Janeiro, naquela época, não tinha nenhum tipo de sanitarismo, não tinha... eram toneladas e toneladas de lixo, barata, rato, tudo junto. As pessoas morriam, sei lá, de todas as doenças possíveis. Então, assim, aquilo chocou muito a família real. E Dom Pedro II começou... Segundo, primeiro... Segundo, começou a provocar, criar medidas que melhorassem as condições sanitárias daquele local. Nada diferente, assim, não é igual a hoje, mas ainda hoje existe esgoto a céu aberto, existe lixo em muitas cidades por aí, tem lugar que não tem rede de esgoto, não tem tratamento de água, então a gente já devia ter aprendido alguma coisa em quase mais de 500 anos de existência. Então, em 1822, após lá a independência do Brasil, foi que começou a surgir o início aí da vigilância sanitária. Em 1904, foi a revolta da vacina. A revolta da vacina foi o seguinte: Oswaldo Cruz, era um médico sanitarista, começou a vacinar todo mundo contra a rubéola. Rubéola, varíola, desculpa, esqueci, mas eu vou lembrar. E começou a vacinar. Varíola, isso. E começou a vacinar as pessoas de forma compulsória. Imagina naquela época, todo mundo se vestia com o corpo coberto todo, e o ato de mostrar o braço para vacinar já era uma afronta para a sociedade. E isso foi uma afronta para os comerciantes, para a população. Eles usavam de violência, entravam na casa das pessoas, queimavam colchões para poder vacinar. Só que ninguém sabia o que era uma vacina. E sem falar na campanha de que era para matar o pobre, né? A injeção era para matar pobre. Pois é, nada diferente de hoje, né? Que hoje ainda tem muita gente que O não meu medo é que a gente acredita em tenha uma revisão da revolta da vacina daqui a pouco, viu? Quando essa vacina, né, se Deus quiser, for lançada o quanto antes. Pronto, então, a gente ainda, quer dizer, são 116 anos e a gente ainda tem alguns problemas, algumas coisas daquela época. Veja só que absurdo. Em 1918 começou aí a gripe espanhola, certo? Matou no Brasil 35 mil pessoas. A gripe espanhola não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos. A Espanha levou a fama porque era um país neutro. E a gripe espanhola começou na época da guerra, com soldados. Então, se os Estados Unidos, né, falasse, enfim, as pessoas não iam querer se alistar. Começou na Espanha e se espalhou começou nos Estados Unidos e se espalhou no mundo. Aqui no Brasil matou 35 mil pessoas. Só hoje no Brasil, pelo coronavírus. Aline, a gente vê a relação hoje, né? Assim como foi, né, com a febre amarela, a febre espanhola, hoje se quer, de qualquer maneira, atribuir à China a culpa, né, a criação e tal. Sim. Sem pensar que hoje o foco é combater isso aí. Depois a gente procura saber de onde é que veio, né, a origem de tudo. Mas agora a gente tem que se preocupar em combater essa proliferação. Mas exatamente. Desculpa, e aí, depois da gripe espanhola, em 1953, foi criado o Ministério da Saúde. E junto com o Ministério da Saúde começaram a aparecer as primeiras conferências de saúde. Então a população começou a participar. A população quer dizer, os intelectuais, os profissionais de saúde, começaram a participar e dar sugestões do que poderia acontecer com a saúde naquela época. Para vocês terem uma ideia, em 1960, o investimento de saúde no Brasil era de 1%. Quer dizer, não tem muito tempo. 1970 foi outro dia, né? Uns dias atrás, em termos históricos. 1%. A gente não tinha nascido, tá, gente? Para deixar claro. Importante. Então, assim, o movimento sanitarista começou depois Oh, meu Deus, me deu um branco agora, do exército, do golpe militar. Depois do golpe militar. Justamente. Em 1970 começou aí o movimento sanitarista, porque as pessoas estavam muito descontentes com a saúde naquela época. E aí juntou médicos, juntou profissionais de saúde, grupos políticos, enfim,
para poder discutir, intelectuais, para poder discutir sobre saúde pública. E aí, em 1986, já teve a 8ª Conferência de Saúde, onde já foi moldado o esboço do SUS. 2 anos depois, foi feita a nossa Constituição. A nossa Constituição é de 1988, 34 aninhos, foi onde surgiu o SUS. Certo? Então, nós temos aí aqui a Constituição dizendo que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Né? E aí, no caso, oficializa, né? Porque antes, até onde eu entendi, eram políticas públicas, mas não necessariamente era uma obrigação, o Estado se sentia obrigado existia leis que obrigavam o Estado a oferecer essa saúde gratuita, não é isso? Isso. E antes disso, as pessoas tinham que pagar. Só os trabalhadores conseguiam acesso ao tratamento de saúde. E o SUS, a Constituição, veio trazer o acesso gratuito, universal do SUS. Eu costumo dizer que o SUS é uma das ferramentas mais fantásticas que nós temos. E ele é copiado no mundo inteiro. Um pouquinho mais lá na frente, eu vou tentar mostrar para vocês o quanto isso está impactando. Não na frente não, agora. Porque existe a história antes do coronavírus e após o coronavírus. Antes de fevereiro. Isso mesmo. Né? E após fevereiro. Então, até fevereiro deste ano, quais eram os problemas do SUS nos seus 34 anos? Primeiro, 75% das pessoas dependem do SUS. Dependiam. Falaram passado, porque tem 2 meses atrás. Então, 75% aproximadamente das pessoas dependiam do SUS. Eu estou tentando falar da maneira mais simples possível, porque eu sei que tem muita gente que não é da área de saúde, e eu não vou ficar aqui falando termos técnicos. Então, em termos técnicos vai complicar para todo mundo. E aí, qual era o gargalo disso aí? A intenção, ao longo desses últimos anos, principalmente, foi que houvesse um desmonte do SUS. Né? A gente sabe que com subfinanciamento, teve essa lei da PEC dos gastos, que cortou 20 milhões, se eu não me engano, do SUS. Gente, é muito dinheiro, pelo amor de Deus, como é que chega e corta assim, do negócio que já não estava indo 100%, e corta. E em 2008, para vocês terem uma ideia, investia-se 3,6% na saúde. A média mundial era de 11,7%. Entendeu? Então a gente está muito aquém do ideal ainda para o SUS ser algo sustentável. E olha, eu te digo por experiência, se a gente tiver boa vontade, com o pouco que tem, dá para fazer muita coisa, mas não dá para fazer tudo, infelizmente. Então, assim, qual era um dos... Pode falar. Não, só para pontuar para a galera que está chegando agora, para a galera que não pegou o início, né, até fazer um meia-culpa aqui. Roseli entrou agora. Roseli foi minha colega de José Rubem, e na live que eu fiz no Papo de Quinta da semana passada, eu vi que ela entrou, mas eu estava fazendo umas leituras, e aí terminei que né, me desconcentrei. Aí eu expliquei para ela, não, Roseli, não é que eu não lhe reconheci, é que eu sou míope e meu óculos quebrou, então nem sempre dá para ver, né, a luz do computador está aqui e às vezes atrapalha. Mas, enfim, gente, a gente está falando agora com a Aline Muniz, tá? Ela é doutora em Ciências da Saúde, ela é biomédica e é uma amiga que eu já tenho há algum tempo e que, por conta, né, de tudo que está acontecendo e algumas postagens que a gente começou a colocar e comentar um com o outro, houve, né, esse convite. O que está acontecendo hoje vão ser lives que vão acontecer todas as terças, às 21 horas, que é um projetinho que eu fiz que eu chamo de Pensa em Live. Né? E aí tem um trocadilho cretino por trás disso, que eu vou deixar as pessoas que não pegaram o início pensar agora, me mandar um direct aí para a gente bater papo, para falar a respeito. Mas é um projeto de chamar pessoas que falam de outras coisas que eu não tenho muita intimidade, para a gente trocar ideia, né, abrir
a mente para novos conhecimentos, para outras áreas que muitas vezes a gente não conhece com profundidade, mas que fazem parte do dia a dia da gente, né? A Aline foi, né, bem histórica, bem professoral aí, colocou bem miudinho para todo mundo entender como é que foi a criação do SUS, tá? E aí a gente vai começar a entrar no contexto atual, né, isso, Aline? Isso, puxar um pouco da história e a gente vai fazendo os links. Porque, como eu falei no início, não tem como dissociar o que está passando agora do que já passou alguns anos atrás. E que a gente devia ter aprendido melhor com o que já aconteceu. Assim como a gente Eu devia estar aprendendo também com as coisas com outros países, né? É melhor até, né, Aline, quando a gente aprende com as experiências dos outros do que esperar errar para Acontecer com a poder gente. entender. Então, É. a gente teve até tempo, né, para se precaver de muitas das coisas que estão acontecendo hoje, né? A pandemia chegou aqui no Brasil em torno de 2 meses, mais ou menos, depois do que já tinha estourado lá fora. Mas vamos lá, conta a história aí, Aline. Vamos Então, contextualizar o que está acontecendo. eu estou falando do SUS antes, antes coronavírus, ou seja, de 2 meses atrás, certo? Quais são as deficiências dele? O que eu acho que era uma das coisas mais importantes é a questão da gestão, do gerenciamento adequado da saúde. Não adianta por outro lado, não adianta você jogar rios de dinheiro, que quem dera isso acontecesse no SUS, e você não ter pessoas que não sabem onde investir. Eu vou dar um exemplo. No município onde eu era secretária de saúde, existiam 6 postos de saúde. E um desses postos de saúde atendia uma população, ele fica no centro da cidade e ele atendia a população da periferia. E a população do centro da cidade não tinha PSF, não tinha atendimento. Ou seja, é uma coisa. Sim, tem uma equipe de PACs, mas não tem sentido isso. E aí eu lutei para tentar botar um PSF na periferia e consegui até um projeto para um PSF novo, que com fé em Deus ainda vai sair. E a gente conseguiu colocar numa zona rural bem distante da sede, uns 40 quilômetros, porque o pessoal não tinha como descer para a sede para poder receber tratamento, entendeu? Então, o objetivo, você tem que olhar o seu município e dizer onde tem mais gente, quais são as maiores necessidades, o que essa população daqui precisa, qual é a minha população, entendeu? Quais são as doenças que são mais prevalentes na minha localidade. O que eu preciso fazer aqui? É a mesma coisa. Vou falar daqui a pouco a questão dos testes rápido, a questão dos testes para o Covid. Não tem como. Estamos às cegas, né? Mas deixa eu falar do Covid daqui a pouco. Voltamos para o SUS. Então, assim, o que falta? Gerenciamento inadequado. Eu sou completamente contra, gente. Pessoas que não são da área de saúde, que não têm preparo ou que não gostam de saúde pública, porque tem que gostar, tudo na vida tem que ser paixão, você tem que fazer com gosto, que não gostam, está ocupando aquele cargo. Entendeu? Já desregula a coisa por aí, não é para ser assim. Se você sabe se você é técnico, se você sabe o que você está fazendo, você vai dar um salto muito grande na sua produção, na produção do seu trabalho. E tem que lembrar. Ainda tem, Aline, a falta de continuidade, né? Além de você Sim, colocar políticos para cuidar de cargos técnicos, de atividades que você precisa ter um conhecimento profundo, você ainda tem a politização. E aí, na hora que muda a administração, parece que é necessário que se comece do zero, né? E isso infelizmente, isso acaba é um com a gestão absurdo. de qualquer coisa, seja Isso de é um uma birosca, absurdo. seja de um país. Outra coisa também, além da gestão, que é preciso, que eu acho que precisava ter sido melhor e precisa ser daqui para frente mais ainda, é a questão de falta de médicos. É muito importante que se formem novos médicos. O Conselho Federal de Medicina diz que existe um médico para cada 470 pessoas.
Gente, um médico para 470 pessoas. E o problema é que eles ficam a grande maioria fica na capital quando se forma. Eles não vão para o interior, onde mais precisa. Entendeu? As pessoas do interior são as pessoas que precisam. Gente, imagina o sofrimento que é para uma pessoa que está na zona rural. Um exemplo, uma mulher que está em trabalho de parto tem que vir a 40, 50 quilômetros porque está sentindo uma dor. Desculpa, porque está no trabalho de parto, não. Ela está gestante e o filho está sentindo uma dor. Ela tem que vir com essa criança pequena, subir no pau de arara, tá? Porque na roça é o que se usa, e vir 40, 50 quilômetros. Volta para aquela questão. Às vezes a pessoa não tem R$ 1. É complicado para arriscar, ver se acha vaga. Gente, é preciso ter essa consciência de distribuir melhor tudo, de gerir, de botar médico onde tem que ter médico, botar UTI onde tem que ter UTI. O próximo passo que eu ia falar, a questão dos UTIs. Olha como elas estão surgindo. Que coisa boa. Infelizmente, né? No momento Infelizmente de está sendo emergência, agora. no momento de emergência, você acha dinheiro, você consegue fazer um investimento. Por que Pois isso não é. é possível, né? Antes, No porque não veio normal. sendo feito antes. Eu acho assim que o governo tem que passar a observar e olhar mais o que os secretários de saúde falam, porque eles estão na ponta. Entendeu? A gente sabe a realidade dos municípios pequenos. Quem está lá em cima não está, não sabe. Isso porque eu já estive uma vez com um ministro, um certo ministro, e eu debati isso, eu discuti isso, eu perguntei, poxa, você está aqui sentado, você não sabe o que está acontecendo lá. Entendeu? Então, tem que parar para observar melhor isso. A E questão aí, da como a falta de Kate bem UTI. lembrou aí, né? Não tem como não deixar de lembrar dos mais médicos, né? Sim, sim. Eu tinha os médicos lá do município que foram para o município, a gente já estava inclusive começando, eles foram para a zona rural. E assim, o atendimento, né, a população começou a ser atendida, ter médico disponível toda semana, todos os dias, quer dizer, os 4 dias da semana, que um dia eles tiravam de folga para estudar. E eles estavam começando a ser treinados para trabalhar com leishmaniose, então eu ia botar um médico treinado em leishmaniose em cada um dos PCF da zona rural. Então essas pessoas não iam precisar se deslocar esse período todo, muito menos para ir para a área endêmica, ir para o Porto de Saúde Cor de Pedra, que é mais de 150 quilômetros. Entendeu? É uma coisa simples. Pegar médico, treinar médico, botar para trabalhar, onde tem que botar para trabalhar. É assim que funciona. Outra coisa E também. sem falar também na valorização alguns gestores públicos dão, por exemplo, tem agora essas policlínicas. Poxa, ótimo que se descentralize o atendimento mais avançado. Eu não domino a linguagem, mas tratamento de câncer, cirurgias cardíacas, UTIs, ótimo. Mas, poxa, se você trabalha na prevenção, além do custo do investimento ser menor, o resultado lá na frente, né? Porque o custo do tratamento de câncer é muito alto, né? Uhum. A estrutura de UTI é um custo alto. Se você consegue fazer um trabalho de campo de prevenção, fatalmente mais na frente você precisa Sim, investir menos, sim. não é isso, Aline? Com certeza. Educação e saúde, você tem uma malha bem servida da atenção básica, você fortalecer a atenção básica para poder diagnosticar na base os problemas, para não evitar que eles cronifiquem ou evitar que fiquem mais graves lá na frente. É essencial. É uma economia absurda. Não tem como não falar de saúde, não falar de política, não falar de economia. Não tem como separar. Você já olha vendo a economia, entendeu? Você vê o que pode ser feito. Não, não digo assim, a economia que eu falo, a questão do financeiro, monetário, para otimizar o serviço, entendeu? Ah, Ó, eu ia ó, até falar, ó, né? ó, Rico aí, ó, já fazendo a propaganda dele, ó. Educação física tá aí para isso. Com certeza, Com com certeza. certeza. Saúde é o que interessa, e o resto não tem pressa. Mas Infelizmente vamos lá, também. vamos trazer mais agora pro bloco das atualidades, né? A gente tá chegando aí nos últimos 20 minutos da nossa live, Acho que a gente vai né? ter que botar outra. Se faltar alguma coisa, a gente volta, tá? E já avisar já pra galera. Se o papo estando bom e a gente interagindo aqui, a gente volta mais um pouquinho. Se tiver também a disponibilidade de Aline, né? A Uhum. gente volta para poder fechar o pensamento
e seguir. Pode ser, Só Aline? tudo ótimo. Só uma coisa que faltou é com relação à pesquisa clínica. A gente tem que investir em pesquisa clínica. E há um tempo atrás já começou a desmontar os laboratórios de pesquisa. Eu fiquei muito triste quando eu fui da última vez no laboratório que eu trabalhava. Porque tá todo mundo vendo agora a necessidade de um pesquisador, né? Todo mundo tá precisando de uma vacina, tá precisando de uma medicação. Estamos aí para isso, para trabalhar, para lutar pelo desenvolvimento da ciência, né? Vamos trabalhar com isso. Mas aí começou em março, coronavírus, né? Temos hoje quase 20 mil mortos. É muito triste ver isso, é muito triste. Nós estamos em 2020. Nós temos 20 mil mortos. Isso é o que se sabe. O que se sabe até São os hoje. números oficiais, Os né? números Mas oficiais. o que já aconteceu de gente ter ido sem atendimento e sem teste e ter já sido enterrado. Pois é. Então, o que acontece com o coronavírus? 1 a cada 6 pessoas desenvolve o tipo grave da doença. Certo? Num país de proporções continentais, da tubaína. Eu não vou comentar isso não, rapaz, pelo amor de Deus. Então, um país com relações com proporções continentais, imagina só. Eu não precisa nem ser matemático, estatístico ou ter epidemiologista para ter uma ideia do que pode estar E acontecendo, tem do um que vai agravante, acontecer. né, Aline? A gente fala da febre espanhola, foram esses números, 35 mil ou mais, foram em dois Tá anos, não é chegando. isso? Isso. Foram em 2 anos. Uhum. Os Estamos números chegando. oficiais foram em 2 anos. E detalhe, naquela época, o trânsito das pessoas não era como é hoje, Uhum. né? Exatamente. Então, por mais que... E uma das dores de cabeça que a gente está tendo é justamente essa falta de adesão ao isolamento, né? As pessoas Exatamente. continuam transitando não só dentro das cidades, mas também entre as cidades. Até o Uhum. momento em que um prefeito chega lá e coloca desculpa, uma barreira sanitária para justamente impedir que haja esse trânsito, as pessoas continuam, né, viajando de uma cidade para outra, às Meu vezes por querido, um beijo. necessidade, às vezes nem tanto, mas isso promove, né, a propagação do vírus. Com certeza. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Com essa pandemia, veja bem, a gente, fora o risco eminente de uma catástrofe, quer dizer, já está sendo a catástrofe, não é uma coisa para o futuro, estamos dentro, passando por um abismo, certo? E a gente não tem ideia de quando a gente vai sair disso. Estudos falam que pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 5 anos. Hoje eu vi um estudo de que em uma província da China descobriu uma nova cepa do vírus, talvez isso esteja associado às pessoas estarem pegando o vírus novamente, entendeu? Já deu para ver que é um vírus diferente do que começou em Wuhan, lá mesmo na China. Então, assim, enquanto não se acha uma vacina, nós passaremos por períodos bem complicados. A gente vai precisar de força de trabalho qualificada, que já está em falta, e aí voltam os cubanos novamente, e que bom que a gente pode contar com eles, né, porque é o que a gente tem, o que a gente precisa, eles não deviam ter saído, mas enfim, isso é outra história. Nós precisamos de insumos produzidos aqui, máscara, álcool em gel, respirador. O UFRB, se eu não me engano, criou um respirador custando 15 mil reais. Eu vi hoje o pessoal de Belém está utilizando uma máscara de mergulho como no lugar de respirador para evitar a intubação do paciente. No lugar de respirador não, para evitar que o paciente seja entubado por causa da pressão negativa no alto da expiração. A gente precisa começar a produzir isso aqui no Brasil. A gente tem como produzir. Para quem precisa do que está lá do outro lado do mundo? E aí vem a questão política, que o governo não ajuda. Enfim, não vou entrar Um nessa questão. dado, um dado, Aline, sobre essa parte dos insumos, cerca de 90% de toda a produção mundial dos EPIs e dos insumos para a saúde, especificamente para combater Oi, o Mari. coronavírus, 90% de tudo que é produzido vem da China. Pois é. Então,
por exemplo, o calote que a gente sofreu, né, o golpe que o consórcio Nordeste sofreu em relação à compra de respiradores chineses, né, que aí o governo do estado da Bahia, que a gente também tem que procurar averiguar, disse que comprou na mão de um grupo americano que estava fazendo essa intermediação. Eles estavam contando que os representantes das grandes potências estavam no chão da fábrica tomando o respirador no tapa, digamos Hum, assim. E no final das contas também tem o poder do dinheiro, né? Quem paga mais? Quem paga mais leva. Então, se você tem 90% da produção mundial concentrada num lugar só, quem paga mais vai levar e vai ser, os outros vão ter que esperar. sim, infelizmente, pirataria moderna, né? É o que está acontecendo. Bom, então a gente tem que produzir insumos aqui. Oi, Ted, tudo bom? E Júnior também, que não sei se me ouviu. Ted é um biomédico, ele é neurocientista também, muito gente boa, esse menino sabe muito, viu? Então, menina, até minha idade, viu? Neném quase. Então, É uma criança. é preciso formar, criar hospitais de campanha, é preciso ampliar os leitos de UTI, como já foi falado, aumentar a testagem. A nossa porcentagem está de 1,82 para cada 1.000 habitantes, sendo que outros países, os Estados Unidos está de 50 e poucos por cento, Itália 62%, se eu não me engano. Então, assim, estamos às cegas. A gente não tem noção do que está acontecendo aqui no Brasil ainda, porque não estão sendo realizados testes. Então, imagina, estão morrendo pessoas com suspeita, a gente não tem certeza do que é, tudo indica que seja coronavírus, né? As pessoas estão adoecendo, o sistema de saúde já está entrando em colapso e a gente não sabe o que tem. E, pelo visto, não tem previsão aí de quando isso vai voltar ao normal. E como Era é que você necessário. está vendo? Desculpa, Aline. Como é que você está vendo essa articulação, né? Eu li que houve, além de ter demorado, ainda não houve um acerto, né? Muito mais por parte do governo federal. Os governos estaduais conseguiram se articular com a rede privada. Mas se você puder falar também como é que está essa relação das UTIs privadas, das UTIs, né, que os governos estão instalando. Não sei se foi hoje ou foi ontem, não lembro exatamente. O governo comprou leitos de UTI da rede privada. Porque se não comprar, não tem como, não dá tempo de formar os hospitais de campanha, não dá tempo de sustentar a rede. Enquanto isso, as pessoas estão adoecendo, estão precisando de UTI. Então, o jeito foi utilizar a rede privada, não tem como. Fere até. E que bom que nós temos, né, uma rede privada com a qual a gente pode contar. Mas também a rede privada vai chegar no seu momento de colapso. Não tem como fugir. Né? Ou a gente consegue controlar a doença, e alguém perguntou aí quando é que está previsto um tratamento definitivo, não sabemos. Tem vários ensaios clínicos no mundo todo acontecendo. A questão da cloroquina, o pessoal está discutindo, brigando por causa disso. Eu tenho duas opiniões sobre a cloroquina. Me permita. Se você é Fica à pesquisador, se você vontade. é cientista, você questiona com dados científicos. Se existe artigo científico, a quantidade de população que foi testada, aí você pode questionar que a cloroquina se utiliza ou não. Se você não for, se você for médico, você vai decidir se você vai usar a cloroquina ou não, mesmo ela tendo sido liberada. Então não tem por que o pessoal estar se matando por causa disso. Acabou a Agora conversa. que é muito estranho se colocar na mão do doente, né, a opção de ter que assinar um termo, poxa, é um absurdo por completo. Muitas vezes, muitos deles não vão ter fôlego, literalmente falando, para poder pensar sobre isso. Eu creio Né? que seja mais uma Então, medida de proteção do médico do que de qualquer outra coisa, entendeu? Mas enfim, é é uma complicado. conduta médica, clínica, eles que têm que decidir. Também pode continuar? Eu Pode vou falar sim. mais rápido, eu prometo. Então, assim, Para a gente entrar também nas perspectivas, né, nas sim, tendências, sim, do que pode acontecer a partir disso. com certeza. O Estado devia garantir a quarentena da população, sim, e trancar e fazer o lockdown.
É só que a gente sabe que a gente vive num país que as pessoas são muito pobres, que as pessoas precisam trabalhar, e isso é uma questão muito séria. Porque você não vai conseguir, a gente não vai conseguir manter as pessoas dentro de casa. As pessoas passando fome, entendeu? Isso sem Enfim, falar na desarticulação, né? Porque aí entra um fator político que foi terrível. Se a gente já sabia que isso podia chegar aqui desde janeiro, final de dezembro, na minha percepção, o que deveria ter sido feito era uma reunião, né, ministerial, né, e com os governadores de todos os estados, em que todos apontassem, todos os ministérios, economia, saúde, agricultura, entendesse qual seria o impacto sobre essas áreas e quais as e agir reações rápido. e agir rápido. Por exemplo, esses R$ 600 e, poxa, é o mínimo para que a pessoa possa pelo menos se alimentar. Sim. Mas tem muita gente que até hoje não recebeu, Uhum. né? Não, e A aí é segunda interessante. parcela está programada para chegar agora, só para concluir o raciocínio. Uhum. A segunda parcela está programada para receber agora, mas muita gente não recebeu nem a primeira. Então, o que acontece? Se isso já tivesse sido lançado lá no iniciozinho de março, quando os números começaram a aparecer, você poderia ter segurado mais gente dentro de casa, né? Ó, tem um dinheiro aí para você pelo menos comer. Vamos segurar agora. Seria mais fácil para poder conter a propagação do vírus. Só que Mas, Walter, agora, o governo nem sabia quantas pessoas iam receber direito. Os invisíveis da fila, ninguém sabia que existia, ninguém 50 sabia, quer dizer, eles milhões. que fingiam 50 que... milhões. E sem Ah, o falar que a homem primeira proposta, a pequeno. primeira proposta foi de R$ 200, né? Poxa, Aí peraí, veio quem é que não sabe que Ciro existe essas e pessoas que algumas não têm pessoas no RG, Congresso CPF? Pelo que amor de Deus. Enfim, isso é a parte revoltante dessa história, dessa história toda. Não tem, é absurdo, é revoltante. Mas outra coisa que eu queria falar também com relação ao que está acontecendo agora no coronavírus, eu não sei se as pessoas se atentaram, exatamente, a política não é uma preocupação de saúde. Não, porque a política influencia na saúde, então não tem, infelizmente, como a gente dissociar. Mas o que tem me preocupado atualmente, eu acho que ninguém atentou para isso, eu procurei artigos científicos sobre isso, aqui na Bahia, principalmente que é uma população predominantemente negra, com relação à anemia falciforme. Nós temos vários quilombolas aqui na Bahia, e na época que eu era secretária, eu queria fazer uma testagem geral do pessoal do quilombo para ver com relação à presença ou não de traço falciforme e a anemia propriamente dita. E o governo não tem as pessoas não têm essa noção de quantas pessoas têm anemia falciforme hoje aqui na Bahia, né? Tem uma noção, mas não tem a confirmação exata. E essas pessoas que contraíram coronavírus, o que vai acontecer com elas? Qual é a reação do corpo dessas pessoas com relação ao coronavírus? Então, só uma isso, adenda, isso se tiver faz algum... parte também da necropolítica, né? Que as pessoas também têm que se inteirar do que se trata. Outro dia eu fui falar a respeito dessas filas que eu falei no. A gente estava conversando, tomando uma via videoconferência. E eu falei que eram filas da morte, né? Muitas daquelas pessoas ali vão contrair, vão espalhar o vírus a partir do momento que ficaram naquela aglomeração, né? Por conta de você só ter a Caixa Econômica como a fonte pagadora dos recursos. E aí ele falou, não, Walter, você não pode, como é que você fala um negócio desse? Mas existe uma política institucionalizada de deixar morrer. E como você está falando, poxa, se a gente sabe que o povo preto tem essa característica da anemia falciforme, por que não já buscar, né, um meio de proteger, né, os quilombolas que estão numa região que pertence a eles historicamente? Então, poxa, se a gente consegue isolar, a gente pelo menos previne momentaneamente que seja e já começa a buscar formas de ajudar esse povo. Com certeza. É complicado. O que eu acho que vai acontecer? Já temos 5 minutos, Walter. 7 minutos. O que Mas eu a acho gente que vai... volta, viu? Se cortar no meio, a gente Ah, volta. E aí a gente, né, espera um pouquinho para vocês voltarem junto com a gente, para a gente poder
amarrar e fechar essa A ideia, nossa, né? essa nossa ideia. O que é que vai ser daqui para frente agora? Fora a incerteza, por ser uma doença nova, né? Ainda existe muita certeza com relação a tudo que vai acontecer. Pode durar 2 anos, pode durar 5 anos, pode a gente virar regiões endêmicas e sempre está tendo olá, Demétrio, acabei de falar do quilombola, Demétrio, você chega agora, depois eu passo para você. E aí, o que eu acho? É possível que daqui a algum tempo, não muito longo, a gente entre por uma nova reforma sanitária. Por isso que eu comecei lá na frente falando da reforma sanitária antiga. Porque a situação já vai chegar num tal ponto, e repare que as pessoas estão sendo demitidas, vão começar a usar mais o SUS, vai sobrecarregar mais ainda o sistema. A maioria, Aline, beijão, a maioria das pessoas que eram empregadas que tinham plano de saúde porque a empresa pagava e agora elas não vão ter mais isso. Então vão para o SUS, certo? Então vai ter que haver uma reestruturação geral do sistema. E eu espero que isso não precise chegar a esse ponto, a população não tenha que se revoltar, que isso venha de lá, de cima para baixo, sabe? Porque se chegar a população vir de baixo para cima, vai muita gente morrer no meio do caminho até então, entendeu? Desnecessariamente, né? Desnecessariamente, não tem necessidade nenhuma para estar acontecendo o que está acontecendo hoje no nosso país. Então, assim, é necessário a gente discutir o investimento, isso tudo volta para a questão da reforma sanitária, necessidade de bater o projeto de gestão, investimento de pesquisa em tecnologia, que agora é mais necessário do que nunca. Aqui na Bahia nós temos os lacinhos, os laboratórios centrais, que há muito tempo são deixados de lado e agora está todo mundo vendo a necessidade de fortalecer os LACENS, os laboratórios centrais. Os testes deviam estar sendo feitos sem precisar esse alvoroço todo, entendeu? Qualificar profissional de ponta, investir sim em pesquisadores, em médicos, enfermeiros, enfim, investir na saúde, que é uma área infelizmente muito negligenciada, muito deixada de lado. Quem é da área de saúde sabe o quanto é difícil, o quanto a gente luta. E aí Levar a passa aí. sério, né, Aline? É começar a levar a sério as coisas que são sérias, porque se a preocupação é tanto com a economia, não cuidar da saúde vai causar um prejuízo absurdo, né, para a economia. A gente vai Sim. ter ainda os traços traumáticos, né, desse período. Vamos ter aí uma geração toda marcada com essa memória, né, crianças, adolescentes que estão, né, outras pessoas que já tinham mais tendências para depressão, né, nesse momento, né, vai ter isso marcado na sua vida. Então, você quer fazer uma conclusão? Temos 3 minutinhos. Quero sim. Só 2 coisas que eu vou falar. Primeiro, o que pode ter de bom? Depois, quando acabar toda essa pandemia, as doenças que dependem da higiene, certo? De limpeza de mão, enfim, de medida de higiene, podem diminuir. Diarreia quase mata 1 milhão de pessoas no mundo todos os anos, principalmente crianças. Então, diarreia, hepatite A, conjuntivite, candidíase, infecções intestinais, elas vão estar diminuindo. Por que eu me emociono quando eu falo de profissional de saúde? Porque eu vejo a luta do pessoal que está lá na linha de frente, entendeu? Eu vejo o sofrimento, eu tenho amigas que são enfermeiras, eu tenho parentes que são da área de saúde, e eu vejo o sofrimento do pessoal. É muito difícil você ter que escolher quem é que vai sobreviver, quem é que vai morrer. Entendeu? E são Coisa mais que de poderia ser 600, evitado. são mais de 600 profissionais de saúde que estão afastados por conta do contágio, né? Pois é, e a insegurança, você chegar em casa e não poder abraçar seu filho, você não saber se vai contaminar seu pai e sua mãe, é difícil, é complicado demais. Mas eu deixo uma pergunta aí pra vocês, certo? Sim, sobre a questão da higiene, lavar as mãos vai economizar por ano algo em torno de 12 bilhões de dólares. Dá pra investir em saúde melhor, não dá não? Isso no mundo inteiro, viu? Então, uma pergunta última que eu vou fazer pra vocês é com relação à vacina. Nesse fake news todos que aparecem, gente, se surgir uma vacina, vai ter gente que não vai querer tomar, né? Vai ter gente que não vai querer receber a vacina. E aí a gente faz o quê com a pessoa que está fazendo um desserviço para a saúde pública, que está correndo risco, não dela se infectar, porque ela está assumindo risco sobre isso, mas ela infectar outras pessoas? E aí? Gente, ó, Né?
30 Então, segundos muito beijo para para fechar. vocês. É, Meu eu, Instagram. eu vou pedir 5 Assiste. minutinhos só para poder lançar no IGTV e a gente volta, tá? A gente Vai voltar? volta. Vamos voltar? Fazer uns 15, 20 minutinhos?